Nosso vídeo de hoje para falar sobre o interesse do Goiás em contar com o atacante Enio. Você conhece ele? Atleta que vem se destacando nessa Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Amazonas. Também já atuou nas categorias de base do Botafogo, onde é revelado, estreia no profissional ainda na temporada de 2020. E uma rápida passagem também pelo Molenbeek, esse clube do mesmo dono do Botafogo lá no futebol da Bélgica. Hoje o Enio tem 23 anos de idade e, segundo informações do jornalista Caio Munif da Rádio Bandeirantes, um abraço inclusive para o Caio, ele garantiu o seguinte, que é um jogador que está no radar do Goiás. Existe o interesse do Verdão em contar com ponta esquerda, também ponta direita Enio para o ano que vem. Vou deixar para vocês aqui o mapa de movimentação do Enio nesta atual disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Vocês podem observar um mapa mais preenchido pela meia direita, mas também atua na ponta esquerda. Uma nota média até aqui, segundo o SofaScore, interessante, de 6,91. Vem sendo titular nesta reta final de Série B do Brasileirão. Na partida contra o Goiás, ele atuou 45 minutos, acabou sendo substituído no intervalo, mas na reta final também foi sim um bom nome, deu assistência contra o CRB e o Sport, além do jogo contra o Avaí, e marcou gols contra o Santos e o Novo Horizontino nesta segunda divisão. É um jogador que tem essa característica do 1 contra 1, um atleta de velocidade, uma habilidade também muito grande, consegue inclusive ter uma finalização razoável. Eu lembro de um gol dele, acho que foi contra o Santos, né? Uma batida de fora da área. No Botafogo, ele marcou no elenco profissional 2 gols na temporada de 2021 e 2 assistências em 25 jogos naquele ano. Acabou tendo uma lesão em 2022 e foi emprestado, né? Depois ele passou ali no elenco sub-23, do Botafogo, e nesse clube também da Bélgica. Sobre o contrato, o Enio, ele tem vínculo no Amazonas até dezembro de 2025, então não é uma negociação simples. Nessa metade da temporada, segundo informações do Globo Esporte, o jogador inclusive teve uma proposta, uma sinalização de oferta, vamos colocar assim, do pagamento da sua multa rescisória de 17 milhões de reais. Então o clube da Turquia sinalizou que iria fazer o pagamento no mês de julho e contratar o Enio em definitivo. Acontece que essa proposta não chegou, esta rescisão contratual, o Amazonas que detém 80% do passe do atleta. No meu entendimento, o Enio seria sim uma boa alternativa. 1,68 m de altura, destro, 64 kg, é um jogador pelas beiradas. Para a Série A do Campeonato Brasileiro e para a Série B. Mas, no meu entendimento, o Enio chegando, por exemplo, em um elenco do Goiás, não deveria ser um jogador titular, tá? Assim, aquele pode ser um titular no decorrer da temporada, no começo do ano, enfim, ok, isso pode acontecer. Mas não é uma contratação que eu faria olhando, por exemplo, um nome de destaque, um cara para chamar a responsabilidade, um jogador titular e com boa sequência de jogos, com gols, assistências de cabo a rabo durante a temporada. Pode ser uma boa aposta. Mais do que isso, eu acredito que a diretoria estaria correndo um risco maior. Não que o Enio seja ruim jogador, mas para essa função de destaque, chamar a responsabilidade, um cara já de peso, precisa ser um jogador mais experiente e, consequentemente, mais caro. O Amazonas não vai liberar o jogador, tá, de graça ou empréstimo, nada nesse sentido. Se o Goiás quiser contratar, vai sim precisar de uma compensação financeira. Pode deixar sua opinião se você assistiu também o Enio nesta Série B do Campeonato Brasileiro, atleta que já foi especulado também pelo Vitória na temporada passada. Para você fazer a sua aposta no jogo da Seleção Brasileira logo mais é com a Segurobet. Lá você aposta a partir de R$5 via Pix, sem burocracia. Vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado. Além, claro, tem um jogo do Goiás contra o Novo Horizontino no próximo sábado. Vitória da seleção contra o Uruguai pagando 1,70 a cada real apostado, um empate a 3,79, vitória do Uruguai fora 5,60. Argentina contra Peru, vitória da Argentina em casa a 1,17 e o empate entre Chile e Venezuela na cotação de 3,15. Essas e todas as outras odds, não só nas partidas das eliminatórias, mas também da Série B, o próximo jogo e último do Goiás na temporada contra o Novo Horizontino, a sequência do futebol europeu já retornando na próxima semana, com Champions League, Europa League e muito mais, é na Segurobet. Lá você recebe até 375% de bônus.
no valor dos seus 3 primeiros depósitos. Não perca essa chance, o link no primeiro comentário fixado. E para completar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um jogador que eu vi alguns torcedores se questionando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, se poderia ser uma boa opção para o Goiás no ano que vem, ele que está em reta final de contrato no Juventude, que é o meio atacante Nenê, jogador que tem vínculo no Juventude até o final da atual temporada. 43 anos de idade, ainda assim segue sendo um nome importante lá no Juventude, até aqui com 24 jogos na Série A, 4 assistências e 2 gols marcados. Foi titular em 18 das 24 partidas que fez até aqui na Série A do Campeonato Brasileiro e tem uma média aí de mais ou menos 65, 70 minutos na atual Série A. O Nenê que tinha a possibilidade de aposentar ao final da temporada, mas em entrevista recente, nesse pré-jogo para a partida contra o Grêmio, ele afirmou que está repensando o caso, enfim, tinha um interesse também no Vasco do Nenê participar no aspecto de bastidores, enfim, sendo um membro importante no Vasco para o ano que vem, quando ele encerrasse